Fala aí, começando a live, né? Vamos chamar o povo, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Fala aí, galera, tá bom? Tá legal o áudio, gente? Quem tiver entrando, avisa aí. Vamos lá, gente. Hoje eu tô aqui só. A gente vai começar a live. E pra gente começar a live, eu vou falar um pouquinho com vocês do porquê que a gente vai tratar a reforma religiosa e o porquê que eu trouxe o Wesley pra dar aula com a gente, né? O que acontece? A gente entrou num momento tão estranho do mundo contemporâneo, né? A gente tá aí o coronavírus impedindo o nosso trabalho. E aí a gente, para dar continuidade, para pensar como a reforma protestante também ela vai favorecer certos grupos políticos e como essa reforma ela vai, de certa maneira, ela vai influenciar o nosso mundo contemporâneo e não apenas o nosso mundo contemporâneo, mas também o mundo moderno como um todo, né? A importância desse tema para a sociedade no modo geral, né? Então, eu vou estar aqui esperando um pouco, uns 5 minutos, dar uns 5 minutos até o povo chegar. E eu vou trazer o Wesley, que foi meu professor no ensino médio, né? É uma honra para mim tê-lo aqui comigo, né? Para dividir essa aula comigo, né? Um dos exemplos que eu tenho enquanto professor, né? Só não vai chorar, tá, Wesley? Sei que você já tá aí. E aí a gente dá esses 5 minutos, vê quantas pessoas vão entrando. E aí eu vou chamar o Wesley, tá bom? O áudio tá legal, tá maneiro a iluminação, como é que tá, gente? Tá tudo bem? Algum problema de gravação, internet, como é que tá aí? Amanda, você tá aí, cara? Também te amo, ó. Coraçãozinho pra você. Ai, minha internet tá uma benção. Enfim, Wesley, eu vou te chamar, tá? E aí a gente vai debater um pouquinho, falar. Fala aí, Fala, boa Wesley. noite, tudo bem? Se apresente Tranquilo? aí pro povo, pra quem não te conhece. Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Wesley Marinho, sou professor de História, já leciono há 12 anos, né? Tô ficando velho, tô ficando velhinho, 12 anos, e é um prazer inenarrável ajudar vocês, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente trabalhar essa ideia, esse assunto que é a reforma protestante, porque vai ser esse movimento que aconteceu lá na Idade Moderna, vem influenciando e influenciará, né, o Brasil dos dias atuais. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. E é uma honra inenarrável, né, estar aqui com meu ex-aluno e agora colega de trabalho, amigo pessoal e colega de trabalho, né? Ele foi a pessoa que me convidou a trabalhar no PVC, né, fazer projetos, e eu fico muito feliz com isso. Não é todo ano a gente está aí, lógico que a gente não está tão presente no sentido diário com vocês, né? Mas a gente está aqui querendo ajudar também, a gente está aqui querendo transformar vidas de fato. E quando eu falo transformar vidas, é possibilitar os alunos de terem uma ascensão, de terem uma possibilidade de conseguirem entrar na universidade, né? Isso é muito importante a gente trabalhar com essa ideia, trabalhar com esse conceito, né?
A Tayana te xoxando aí, desafiando, né? O Wesley falar menos que eu. Não, O isso é Wesley falar normal, menos que isso o é André. normal. Já estou Normal. acostumado com isso. Para mim vai ser o desafio, né? Que conhecendo a peça vai ser difícil eu falar. Ah, para com isso, para de graça, para de graça. Enfim, né? E aí a gente está tentando trazer novas formas, né? Pensar hoje a educação do jeito que está, com a situação, né? Com a pandemia é meio complicado, né? Tá meio bem atípico pra gente. Pra Não, gente sem é dúvida. sensacional estar dentro de sala de aula. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? É muito difícil hoje em dia você estar em sala de aula. Eu acho que é um desafio muito grande em todos os sentidos, mas eu acho que esse desafio atual, devido ao coronavírus, tá doido. O E aí bagulho tá doido. as próprias relações mudam, né? As próprias relações vão mudar, né? Não, Bauman sem dúvida. ficaria indignado com isso, né? Sem dúvida. Internet aí. Meu Sem Deus. dúvida. Enfim, né? Então, a gente Nem já tô... tá, a gente já tá demorando demais, né? Vamos embora dar nossa aulinha? Vamos. Né? Vamos? Gente, a gente montou um material, disponibilizou lá para a turma. Quem não for da turma, quem não for do pré, eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar o meu Instagram, tá aberto, né? E aí você pode mandar mensagem que eu mando o link do Drive com o material. E aí você pode ir lá baixar e aí a gente vai colocando mais informações, né? Porque não dava para disponibilizar antes, né? Enfim, é isso. Hoje a gente vai tratar, né, Wesley? Nós dois, a reformas religiosas, pensando principalmente na reforma protestante. Né? E aí, para a gente. Quero material. Vamos fazer o seguinte, Wesley, você lê os comentários enquanto eu estiver falando, aí quando você estiver falando, você lê os comentários, que aí fica mais fácil para pescar as dúvidas, né? Perfeito. Para a gente começar a falar de reforma, a gente precisa entender o que significa reformar, né? Porque se a gente pensar que uma reforma protestante, ela tá ali, ela precisa reformar alguma coisa, né? O que seria reformar nesse sentido? E aí, para a gente pensar também, duas colocações ao mesmo tempo, é pensar, se reformar significa trazer algo consertar algo que não estava muito bom, ou dar uma nova oportunidade a alguma coisa, isso significa pensar que isso pode ter alguma relação com o Renascimento, né? Se isso tem alguma relação com o Renascimento, que grau isso tem com o Renascimento, né? E a gente precisa entender o contexto em que essa reforma está acontecendo, né? O contexto histórico que ela está acontecendo. E o que é reformar, né? No sentido mais geral, e o porquê que esses reformadores a igreja precisa se modificar. São as pessoas que estão dentro, que estão analisando a sua própria igreja, ou a própria igreja, e dizendo, olha, as coisas não estão se encaminhando para uma coisa legal, né? E em que momento a gente pode dizer que isso tem relação? Para mim parou Voltou, aqui. voltou. Né? Eu parei na parte, enfim, né? E em que grau esse renascimento ele tá? Porque a conexão tá fraca, gente. A conexão Sim. tá dando ruimzinho, uns delays aqui, né? Enfim, a reforma ela precisa de um aparato intelectual, né? Então, para a gente pensar a relação da reforma com o Renascimento, a gente precisa entender o seguinte: uma das características principais do Renascimento é a volta ao clássico, é a volta à cultura greco-romana. E a reforma ela vai se prender a isso. Mas, André, a cultura grego-romana? Não. Ela vai se prender muito à relação dos primeiros cristãos. Então, ela vai querer retomar não o mundo grego-romano, mas sim a primeira fé. E aí a gente pode fazer uma ligação um pouquinho com a Bíblia, que é quando a Bíblia fala sobre o primeiro amor, né? Essa volta ao primeiro amor. A essência desse cristianismo precisa voltar àquela noção
que era dos cristãos, dos primeiros cristãos ou dos cristãos primitivos, né? E tudo isso está emaranhado num contexto histórico bem interessante, né? A gente já viu aqui no PBC absolutismo, expansão marítima, mercantilismo e renascimento. E a gente não pode excluir isso e dizer o seguinte: tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Nada que está ali acontecendo está acontecendo distoante, está tudo interligado. Quer falar alguma coisa, Wesley? Não, tô deixando você desenvolver. Você que controla essa live. Você controla Show. essa aula. Né? E aí o absolutismo, né? Por que a gente fala de absolutismo? É cada vez mais no período moderno que o rei ele vai ter um papel central. Né? A gente vai falar disso um pouquinho lá na frente, mas graças a esse poder centralizado que a gente tem a noção de Estado confessional, né? Que é uma característica muito importante do Estado moderno, ou seja, um Estado que tem um rei e esse rei ele tem uma religião oficial. Né? Se é católico, todos os súditos são católicos, mas isso é mais lá para frente, o Wesley vai comentar um pouquinho sobre isso. Tá? A expansão marítima é importantíssima para a gente entender esse contexto também. Né? E a expansão marítima está acontecendo ao mesmo tempo que a reforma. A gente precisa lembrar o seguinte: um dos pontos primordiais da expansão marítima é a expansão da fé cristã católica. Então, cada vez mais essa igreja católica, por ver o crescimento da igreja protestante ou das igrejas protestantes no mundo europeu, ela vai falar o seguinte: já que a gente tem um novo mundo, um novo continente aí, a gente precisa trazer esses indivíduos para a nossa fé. Então, ela vai financiar, junto com a burguesia que está surgindo, para ter matéria-prima, enfim, mão de obra também. Então, essa é um dos pontos importantes. A gente podia citar vários outros, mas eu acho que esses dá para dar um contexto mais geralzão, mais geralzão do tema. Rolar a live de história meio do Péricles é meio complicado, né, Wesley? Enfim. Não, olha só, a gente depois Eu acho que a gente é mais interessante, música, eu né? particularmente acho. Assim, olha só, Péricles, Bruna, Péricles, você pode ver em um outro momento. Nesse momento, agora, é muito importante a gente entender sobre reforma protestante, porque a gente entende o nosso Brasil atual, né? E qual é a importância dessa reforma, que não é só uma reforma religiosa, também tem a ver com contexto político, né? Então, assim, relaxa, vai ser legal, né? E eu me apaixonei pela pessoa errada, então aí, ó, vem pra história. História legal. A gente vai buscar a lua. Se vocês quiserem, a gente busca a lua para dar para vocês. Enfim, isso aí. Né? A gente pensa nisso também num contexto econômico. O mercantilismo está aí bombando. Né? O mercantilismo, a ideia de acumulação de capital, vai favorecer uma ideia muito interessante para a burguesia, que é a ideia de acumulação. Né? E como a Igreja Católica condenava a usura, né, a burguesia vai ficar feliz, né, com essa ideia de acumular. E alguns pontos da reforma, principalmente do Calvino, vai tratar um pouquinho dessa noção. Tá? Eu estou passando aqui porque se eu for entrar em cada tópico, eu vou acabar entrando na aula toda, enfim. Né? E o Renascimento, como eu disse, é essa volta à cultura greco-romana, mas principalmente a outros pontos. Ao humanismo, né? E o humanismo tem muito berço com o humanismo cristão. Né? O humanismo cristão é um dos pontos principais, que é quando você tem o estudo das humanidades sendo muito importante para esse mundo moderno, né? Nessa transição do mundo moderno, do mundo medieval para o mundo moderno, que é o estudo da história, da filosofia, da retórica, da lógica. Tudo isso está sendo muito importante para a construção desse pensamento. E aí a gente precisa entender o seguinte: esses reformadores que estão ali no século XVI, XVII, não são quaisquer pessoas, não estão vindo do nada, são acadêmicos, são professores, são teólogos, então eles estão tendo uma bagagem acadêmica muito, muito forte. Tá? É importante e a gente tem essa ideia. Ressaltar, com todo respeito, André, com licença, é importante a gente ressaltar também com essa retomada dos valores, né, críticos, com essa retomada da filosofia, do pensamento filosófico,
cada vez mais você vai questionar a postura da igreja. Você vai questionar essa presença política da igreja que existia naquela sociedade da época. Tudo bem? Então, isso é muito importante você parar e perceber como o Renascimento também vai influenciar, como escritores influenciaram também o movimento protestante, não é? Como Erasmo de Roterdã, Thomas Moros, né? Você vai ver também que o Renascimento, nessa época, ele vai influenciar todo o pensamento, inclusive na música. Um exemplo, né? Vou falar isso depois para você, vai ser o Lutero, que vai criar a ideia do coral, como a gente fala, como a gente tem hoje na igreja, né? O coral vai ser extremamente importante para você criar aquela ideia de humanidade, pessoas estão reunidas, aquela ideia de uma igreja unida, de pessoas unidas, que será extremamente importante para você aprender. Mas isso é um ponto que a gente vai conversar mais à frente, tá? Vai lá, André. Desculpa. E vendo todo esse contexto histórico, a gente precisa entender que todas essas reformas têm questões locais, né? Elas vão ter certos aspectos que são específicos delas, como guerras, você vai ter guerras civis, lutas civis, enfim, né? E a gente precisa lembrar o seguinte: esse mundo moderno, ele está vindo de uma crise, ele está vindo da crise do século XIV, né, que tem ali a fome, a peste negra, muito importante também ali nesse processo pós Idade Média, início desse Renascimento, que vai taxar essa Idade Média como sendo o obscurantismo, como uma Idade das Trevas. Né? Então, toda essa noção do mundo moderno com relação ao passado é interessante a gente tentar pensar também. Né? Então, esses contextos locais vão influenciar muito nessas reformas. E a gente entra num aspecto que a gente precisa falar bastante, né? Foi o que eu conversei esses dias com Wesley, que é que a gente estudar a reforma protestante sem entender as suas próprias questões religiosas é complicado, né? A gente entender ela apenas do campo de vista econômico-político é viável? Dá para fazer. Mas a gente não acaba perdendo a essência de algumas coisas mais importantes. Né? Por exemplo, a gente vai ter o contexto religioso da igreja, que é importante para a gente entender essa noção de reformar. Por que durante a Idade Média, ou durante a Baixa Idade Média, principalmente no início do Renascimento, você vai querer reformar a igreja? Né? Você tem um contexto muito antes disso. Então você tem ali, durante a Idade Média, por exemplo, a cisão do Oriente. Né? Você tem a divisão da igreja católica em duas. Você tem a primeira cisão de fato da igreja. Então, por quê? Por questões teológicas. Né, Wesley? Certo, Wesley? Sim, a gente tem essa divisão. Posso também complementar? Com todo o respeito. Pode. Um detalhe Você muito pode importante, quase tudo. Né? Um detalhe muito importante, né, que o André está falando, ele está falando da cisma do Oriente, né? Que é muito importante, que acontece no ano de 1054, século XI, onde você vai dividir a Igreja Católica, né, em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana para a Igreja Bizantina, que a gente chama hoje de Igreja Ortodoxa. Por que é muito importante a gente falar bem da Idade Média, não só da Idade Média, mas da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Contemporânea? Porque uma idade, né, que é a antiga, vai influenciar... Minha internet está andando. Influenciar a moderna, que vai influenciar a contemporânea. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Eu estou querendo mostrar para você que a Igreja Bizantina, ou que a gente vai chamar agora de ortodoxa, ela é proveniente do Império Bizantino, que antes de ser chamado de Império Bizantino, era conhecido como Igreja... era conhecido também como Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino era conhecido como Império Romano do Oriente. E um detalhe muito importante, que diferente do Império Romano do Ocidente, a cultura do Império Romano do Oriente, que vai ser o Império Bizantino, vai ter uma característica grega. E quando a gente está falando do Império Bizantino, a gente também está chegando naquela região que a gente futuramente vai chamar de Alemanha, como vocês vão aprender comigo. Entende? Sim. Então você vai ver que o Lutero também bebe dessa água. O Lutero também está bebendo dessas fontes gregas
não é? Por quê? Porque você vai ver que aquela cultura, e que é uma cultura renascentista que valoriza o passado, não voltar ao passado, mas a volta da produção científica que o passado tinha, vai ser extremamente importante. Isso é importante a gente ressaltar. Tudo bem? Então, por isso, e um detalhe muito importante, André, depois você deveria também fazer uma live com pastores. Eu acho que seria muito importante, porque qual é a importância da filosofia dentro da reforma protestante? Sim, né? A própria ideia do Santo Agostinho, né? Sim, Santo Agostinho, pensar Santo Agostinho. São Tomás de Aquino também, que vai ser extremamente importante você entender. Então, assim, a gente acha que é uma brincadeira, que é uma piada, mas não é. Você vai ver que existem intelectuais, filósofos que também estão pensando a reforma protestante. Isso é um detalhe muito importante. Complementa aí, continua aí. Agora é você. A internet tá uma benção, tá dando meio mais trabalho. Mas é interessante a gente pensar um pouquinho, né? E a gente faz tudo isso, que desde a Cisma do Oriente, né? E desde a Idade Média, a gente precisa colocar isso muito forte, porque durante a Idade Média o Papa não tinha essa força toda que ele vai ter durante a Idade Moderna. Tá? Ele não tinha essa força, tanto que eu coloco no material para o pessoal, que de 1378 a 1417, a gente tem uma briga política absurda entre os pontífices durante... Cativeiro da Babilônia, cativeiro do Avignon. Sim, desculpa, vai, fala. Muitos papas, tinha-se muitos papas e pouca gente faz uma live com o Bispo Macedo. Esse povo não vale nada. Que não. Enfim. Acho que não vai ficar legal. Acho que ele não aceita. Né? Vai ficar meio pesado, né? Enfim, né? E aí você vai ver esses conflitos rolando muito. Então você tinha uma disputa muito intensa pelo poder da Igreja Católica no Ocidente, coisa que não acontecia tanto no mundo oriental, principalmente no Império Bizantino, né? Então a gente vai ter, em 1417, o fim desse cisma do Ocidente, eu boto entre aspas, fim do cisma do Ocidente, porque é exatamente porque esses papas estão brigando o tempo todo pelo poder da igreja e eles não conseguem chegar a um acordo. Né? Eles não conseguem chegar em quem vai ser o papa. Olha a loucura. Né? Um grupo diz que vai ser X, um grupo diz que vai ser Y, no final não acaba não sendo nenhum dos três. Né? Então, exatamente o que isso acaba acontecendo. Então, não consigo... poder, né? É uma briga de poder. Sim. E são, automaticamente, quando a igreja se forma como uma instituição no Império Romano, a briga de poder vai ser vai ser extrema. Não é? Se você parar e ver que desde a construção do Baixo Império Romano até a Idade Média, até a Idade Moderna, a única instituição romana, né, que conseguiu se manter pós a queda do Império Romano vai ser a Igreja Católica. Olha o nome, Igreja Católica Apostólica o quê? Banguense? Principalmente. Campo Grandense? Não, vai ser o quê? Romana. Então, isso é importante a gente destacar. E essa construção, como o André já explicou, como eu explico também nas minhas turmas de pré-vestibular e nas turmas de pré-militar, você vai ver que essa ideia do legado romano vai ser extremamente importante na Idade Média, porque você vai ver que os bárbaros, né, os germânicos, vamos colocar assim, condicionam, dão o que eles consideravam de valor para a igreja, que eram terras. E você vai ver que na época do feudalismo, a Igreja Católica vai se tornar uma das maiores potências daquela época devido à quantidade de terras que elas tinham. E automaticamente, naquela sociedade feudal, quem estava no topo daquela pirâmide era a igreja. A igreja não só controlava o poder econômico, como controlava o poder político, como controlava o poder cultural. Sim. Por isso que a gente está batendo muito nessa ideia do renascimento, porque você vai ver que naquela época, na Idade Média, existia produção cultural. Isso é um erro gravíssimo a gente falar que na Idade Média não era a Idade das Trevas. Isso está errado, está errado. Existia uma produção cultural? Sim, mas só que era monopólio da Igreja Católica Apostólica a Romana. E o Renascimento, de um certo modo, ele vai democratizar esse pensamento crítico, promovido até mesmo pela própria burguesia.
A Bruna perguntou, essa reforma teve impacto na economia? Total. Total, e a gente vai explicar mais à frente. A gente vai explicar mais à frente, Bruna. Tudo bem? Mas essa é uma pergunta muito boa. E aí tem um livro, já que você citou essa noção, a gente tem dois historiadores importantes, né, para discutir essa noção de Idade das Trevas, que é o Amalvi, Christian Amalvi, no Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Ele fala que exatamente dessas construções desse pensamento sobre a Idade Média, e o Legoff para falar lá nos intelectuais da Idade Média como essa intelectualidade ela está surgindo, como esse pensamento ele é construído, né? Enfim, e você vai ver que a produção de livros também é feita pela igreja. Fora que livro é caro. Sim, e um detalhe muito importante que a gente tem que falar, foi na Idade Média, isso daí eu jogo para o Clayton, né? Meu ex-aluno também, que dá aula de filosofia e sociologia. Né? Um detalhe muito importante que vai ser na Idade Média que a gente tem aquela ideia da escolástica, não é verdade? A gente vai ter uma produção da escolástica. Então, assim, eu estou querendo mostrar para vocês que o Renascimento nunca quis acabar com a Igreja Católica. Ela não quis acabar. Você vai ver que os mecenas, você vai ver que o mecenato, você vai ver que a burguesia vai financiar esses artistas do Renascimento no intuito de tentar se aproximar da Igreja Católica. Por quê? Quem era o topo? A Igreja. Quem tinha o poder econômico? A Igreja. Quem tinha o poder político? A Igreja. Quem tinha o poder cultural? A Igreja. Então, agora, a burguesia, para tentar uma ascensão social, ela vai também financiar artistas. E esses artistas vinham da onde? Do Império Bizantino, que tem a cultura greco-romana. Olha só como é que uma coisa puxa a outra. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, fora a produção que esses caras vão ter para a escolástica, né? O próprio Santo Agostinho, ele vai reler Platão. Sim, então isso é um detalhe muito importante e a gente tem que começar a observar isso. Você vai ver que essa galera, devido agora a uma ampliação da produção cultural, não é? Ou seja, uma democratização. Quando eu falo democratização, não estou falando para gente pobre não, tá, galera? Estou falando para a burguesia. Mesmo a burguesia estando no terceiro estado, ela tinha dinheiro. Então isso é muito importante a gente ressaltar. Então o que vai acontecer? Essa burguesia vai começar a ler, vai começar a estudar e ela mesma vai começar a questionar. Peraí, o que a igreja está fazendo? Está errado. Entende? Porque até a reforma protestante ela não foi feita pelo povo. A reforma protestante ela foi feita por uma nobreza alemã, por uma elite latifundiária alemã. Você vai ver que em outros locais ela vai ser feita pela burguesia alemã, pela burguesia francesa, até mesmo burguesia suíça, burguesia inglesa. Você vai ver que existe, holandesa. Você vai ver também que a reforma protestante vai existir um caso chamado de anglicanismo, que vai ser feito, sim, pelo rei da Inglaterra, mas isso é um papo que a gente vai se alongar um pouquinho mais, tá bom? Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de live. Adianta. Hoje a gente deve estourar as lives, né? Enfim. Isso aí, se Deus quiser. E aí, nesse ano de 1417, a gente tem, ou 1415, para ser mais exato, o Concílio de Constança, né? Que você faz esse rompimento e, inclusive, você sentencia João Rus lá na Tchecoslováquia à morte queimado, né? Enfim. Um ponto importante, né? Que aí eu acho que esse é uma das partes mais importantes desse contexto religioso, que é o Concílio da Basileia, né? De 1434, onde ele vai reunir não apenas a parte do baixo clero, né? O alto clero não quer reforma, a gente tem que pensar nisso, né? A alta cúpula da igreja ele não vai querer essas reformas, né? Quem vai estar pensando nisso, pelo menos ali, nesse momento, é a parte mais baixa desse clero, e principalmente quem? As universidades, tá? Principalmente os universitários. Então você vai reunir alguns padres, teólogos, né, desse meio, cerca de 400 teólogos, para debater a necessidade de uma reforma da igreja. Entre eles, Erasmo de Roterdã. Ele vai estar nesse concílio. Né, um reformador, um pensador reformista, muito interessante para a gente pensar Idade Moderna, pensar a crítica à igreja como um todo. E esse concílio vai dar certo?
Pensa, universitário nem no Brasil hoje cientista nem hoje no Brasil é aceito, imagina nessa época, né? Enfim, não vai dar muito certo, eles não vão conseguir a adesão do Papa da época, que era o Eugênio IV, né? E em 1438 a 1439, o Eugênio IV, a partir desses debates, ele vai ouvir esses pedidos, mas ele não vai concordar, né? Enfim, né, parece qualquer coincidência com os dias atuais com relação ao coronavírus é só coincidência, né? Enfim, né? E aí a gente vai ver tem que falar. Enfim, o concílio, e aí a gente vai ter em 1438 a 1439, né, o concílio de Florença, a partir de Eugênio IV, que ele vai unificar momentaneamente as igrejas. Né, a gente precisa lembrar o seguinte, lembra que a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente estavam, né, rachadas, né, divididas, enfim. Com o Eugênio, né, ele vai conseguir conciliar por um ano, mas vai conseguir, né? Ele vai conseguir conciliar essas duas igrejas. Até que ele morre, né? Em 1437, enfim. Não dá muito certo, a igreja se divide de novo. E aí toda aquela luta política pro Papa dá ruim. Fala, Wesley. E um detalhe importante que a gente pode trabalhar esse conceito muito bem, não é? Você vai ver que o atual Francisco, né, o Papa Francisco I, ele tem por objetivo reunificar a Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. É um dos grandes objetivos dele, né? Até hoje. E assim, já que você citou o Papa Francisco, é interessante ressaltar que ele é totalmente diferente dos papas anteriores, né? Ele vem de uma ordem jesuítica, né? O Francisco que ele tem no nome não é o Francisco de Assis, é o Francisco Xavier, né? Que é um missionário que vai para a Ásia, lá onde a gente vai chamar de Goa, que era uma colônia portuguesa na Índia, né, com grande produção. Enfim, tem muitos estudos sobre Goa, inclusive se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem interessante, né? Enfim, então a gente acaba percebendo, né, que essa igreja ela acaba tendo muitos conflitos internos, né, internos e externos a ela também, né? Em 1447, com a morte do Eugênio IV, a gente tem um substituto chamado Nicolau V, que ele vai ser humanista, né? Pensa num papo humanista, né? Alguma coisa não vai dar certo. Então ele acaba perdendo certo prestígio, enfim, ele acaba não conseguindo governar muito bem. Aí vai ter vários outros papas depois dele. E a gente precisa pensar, então, já passando um pouquinho disso, para os precursores dessa reforma, né? Para as pessoas que vão ser, como eu posso dizer, capital intelectual, vamos colocar assim. São pessoas que vão dar aporte intelectual, né, e aporte teórico para essa reforma lá na frente, né? Um deles é John Wycliffe, eu acho que se fala assim, não sei falar inglês. São os famosos pré-reformadores, né? Isso é um detalhe muito importante a gente pensar, que o Lutero não foi o primeiro a pensar numa reforma, mas foi o que ele vinha de uma cultura de pessoas que pensavam sobre uma cultura de pessoas que já pensavam assim. Um exemplo, o Pedro Valdo, já na França, no início da Baixa Idade Média, você vai ver que ele já vai criticar ferrenhamente a Igreja Católica, tanto que você vai gerar o que a gente vai chamar de valdenses. Galera, presta atenção, vocês praticamente nunca ouviram isso numa sala de aula. O que a gente está propondo aqui hoje é fazer uma aula de um nível alto. A gente não está aqui para gerar nenhum tipo de brincadeira, não. Aqui está tendo aula, principalmente para os alunos do PVC. Então, você tem o Pedro Valdo. A posteriori, você vai ter também o John Wycliffe. Aí você continua. Né? Tem outro movimento que é os Quakers também, na Europa como um todo, né? Que Quaker significa tremedores, né? Aveia Quaker, já ouviram falar? Né? Ela é um grupo religioso que diziam a tradição, por serem muito efusivos, eles conseguiam fazer tremer as casas, né? As casas não eram feitas como é feita hoje, então elas tremiam com um pouquinho de facilidade, né? Era muita gente batendo o pé, efusivo. Então,
no momento da oração deles, né, eles são um dos percussores que a gente vai falar de pentecostalismo, né, eles são importantes para a gente pensar um pouco disso, e eles vão ser um desses movimentos que pensam a reforma também da igreja, né, porque eles não se encaixam dentro dessa normazinha que era a igreja católica até aquele momento. Tá? E aí a gente vai no John Wycliffe, né, que é um movimento reformista ali da Inglaterra, é um reformador. Ele vai de 1228, que é quando ele nasce, né, e ele morre em 1384. Estou falando só por desencargo de consciência mesmo, se aparecer alguma coisa assim, para vocês terem uma noção. O que o Wycliffe ele vai fazer? Ele vai atacar todo o sistema Deu uma eclesiástico. travada, desculpa. Né? Ele vai atacar o sistema... Por quê? André. Oi? Travou? Deu uma travada. Deu travada. Volta lá no John Wycliffe, por favor. Beleza, o John Wycliffe. Volta no John como é que Wycliffe. fala? O Wycliffe? É o Cliff? John Wycliffe. Eu sou britânico, né, querido? Sou britânico. A gente sabe que você é britânico. Tá? Não é que ele é inglês, né? Esse cara aí que o Wesley disse, tá bom? Esse cara que o Wesley disse aí... John Wycliffe. Eu não vou conseguir falar isso. Enfim, não ele é um problema. Inglês. Ele é um inglês, né? E ele vai, durante os seus estudos, né? Ele vai produzir um conhecimento e ele vai atacar o sistema eclesiástico. Atacar no sentido de, gente, pelo amor de Deus, quando um cientista ataca, ele não está atacando do ponto de vista vulgar, de xingamento. Ele está atacando com ideias. Tá? Ele está atacando a ideia principal das ideias da igreja, né? A ideia de indulgências. André, travou. Volta lá no John Wycliffe, por favor. Eu tava falando o que exatamente? Que agora perdi, porque travou um tempinho aqui. Inicia o John Wycliffe. O Wycliffe, um reformador lá da Inglaterra, né? Ele vai produzir um conhecimento. Ele vai produzir um conhecimento para atacar duas ideias da igreja ou do sistema eclesiástico britânico ou da igreja católica, né? As principais são as indulgências e a moralidade dessa igreja, né? Como essa igreja ela vai transmitir a sua própria pregação, né? O que é as indulgências, né? Para ser mais exato, as indulgências são a compra de perdão, né? São as compras de perdão, né? Muito comum, e aí a gente precisa falar, né? Que é com o livro aqui do Jacques Legoff, O Nascimento do Purgatório, ele vai tratar exatamente dessas noções, né? Primeiro, como nasce o purgatório, né? É o principal tema do texto, mas ele vai trazer exatamente... É uma criação na Baixa Idade Média. O purgatório da Idade Média. Oi? Né? No final dessa Baixa Idade Média, a ideia de morte, né? É muito forte, né? A ideia da vida e da morte ela é muito presente dentro dos textos medievais e modernos. Então, o medo de pecar e ir para o purgatório ou de não ser perdoado era muito alto. Então, as indulgências eram uma forma que a igreja encontrou naquele momento de dar como eu posso dizer, um conforto, vamos colocar nesse sentido, né, para esses membros dela, né? Então, o Legoff ele trabalha um pouquinho disso no texto. Então, é interessante a gente tratar dessa noção. E até a ideia de moralidade, né? E a gente vai falar um pouquinho desses pontos mais ali na frente, mas a moralidade da igreja ela é um ponto questionável, né? Ao mesmo tempo que essa igreja ela dita os valores morais dessa sociedade, ela comete inúmeras questões imorais, né? Você vai ter padre comprometendo a ideia de celibato, né? Você vai ter padres acumulando dinheiro, tendo essa questão com relação às riquezas, né? Muitos padres, e aí a gente vê um pouco disso nos relatos de Lutero, quando ele vai a Roma, por exemplo, padres tendo relações sexuais com prostitutas, né? Então, assim, a ideia do nepotismo, né, de favorecimento de familiares desse membro do clero dentro da igreja. Então, assim, a gente percebe certos discursos
o discurso de moralidade não convivendo com a prática, né? O que seria um pouco inconcebível do ponto de vista do pensamento cristão como um todo, né? Você tem que viver aquilo que você prega. Enfim, né? Acabei de fazer uma pregação, enfim. E ele vai dizer o seguinte, além disso, ele vai dizer que a única fonte de fé é a Bíblia, né? A Bíblia é o único meio que você pode ter fé. Então, já é um pensamento bem radical para aquele momento. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a Bíblia, como a gente conhece hoje, ela vai ser estabelecida ali na Idade Média. Então, a gente tem que tentar entender também aquele contexto. Quem selecionou aqueles textos? Por que X textos estão e outros não estão? Então, tudo isso... Por que o povo pode ler ou não? Exatamente. Até aquele momento ninguém lia. Né? Ninguém lia a Bíblia. Né? Tanto que a gente tem que lembrar o seguinte, que as histórias bíblicas são elas são colocadas nos vitrais da igreja. Então, você vê numa igreja aqueles vitrais lindos, eles estão ali para contar a história da narração daquele fato. Então, ali é um meio educativo, não está ali porque ele gosta daquela imagem, pô, aquela imagem é maneira, mas sim do ponto de vista para entender o que está acontecendo. A gente precisa lembrar o seguinte, a maior parte da população na Idade Média e Idade Moderna não sabe ler. Na Idade Contemporânea, muito menos, né? Os textos, por exemplo, do Iluminismo, são lidos em praça pública. Né? Eles são lidos em praça pública. Então, assim, quem sabia ler, lia em voz alta para os outros. Então, se tivesse alguma coisa errada, a pessoa não soubesse ler direito, ia ler errado. Né? Enfim, a gente continua aqui a aula, que o nível foi muito lá em cima. E a gente vai... acaba sendo... A gente precisa lembrar o seguinte, o Wycliffe, né, exatamente, Tayana, exatamente. E aí a gente vai falar sobre o Wycliffe, ele fala o seguinte, ele vai sugerir, né? Oi? Não, tá certo, é isso mesmo. Alguns historiadores, né, um detalhe muito importante, vão criar o que a gente vai chamar hoje de EBD, e que um dos principais criadores da EBD, Escola Bíblica Dominical, vai ser o Lutero. Por quê? Através da Bíblia, ele vai ensinar a população a ler e escrever. Mas isso eu queria falar mais à frente com o tio Luther, né? O tio Luther é muito importante. Exato. E aí ele vai sugerir, o Wycliffe, ele vai ter uma sacada genial que ele vai sugerir uma coisa que só vai ser feita lá na igreja anglicana, que é sugerir o confisco dos bens da igreja e adoção, e aí essa parte aqui a gente precisa discutir um pouquinho, que é a adoção do voto de pobreza. Né? A gente tem, durante a Idade Média, dois movimentos da Igreja Católica para falar sobre a ideia saiu, travou, eu esqueci a palavra, do monasticismo mendicante, né? A ideia dos monges mendicantes, né? Que é a origem dos dominicanos e dos franciscanos. E os agostinianos também, né? A ideia de que Cristo sofreu e por ele sofrer, eu vou sofrer com ele. Né? Essa ideia de que eu preciso passar as agruras de Cristo. Então, você tem essa relação muito forte. Tem um historiador chamado André Vocher, que ele trabalha lá a espiritualidade na Idade Média, que ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar das origens dessas ordens medicantes e como a Igreja Católica ela vai estabelecer certos dogmas, e não apenas dogmas, como a cultura religiosa ela vai ser instaurada. Então, assim, é interessante. Até a própria noção de sexo, de sexualidade, ela é fruto da Idade Média. Né? Enfim, vamos voltar aqui, porque é muita coisa, a gente precisa terminar isso hoje. Senão vai ter que fazer 50 lives. Né? E aí ele vai participar da revolta de Wat Tyler. Você quer falar sobre isso, Wesley? Não, você pode falar. Você pode falar. Que é de 1381, é que minha memória deu uma falhada aqui que eu tenho. Não tem problema. Olha só, um detalhe muito importante, a rebelião do Wat Taylor, né, na Inglaterra, é uma rebelião camponesa e que ela já está pregando sobre a ideia de uma reforma agrária. Então, a gente tem que se lembrar muito bem que a população necessita de terra, não é?
Um detalhe muito importante que eu vou conversar com você, e nesse momento, quem vai falar sobre essa aula, não é? Vai ser o André. Se você parar e ver, em detalhe muito importante, existe um grupo chamado de anabatistas, que eles são camponeses. Se você parar e ver, eles querem e estão pedindo por reforma agrária. Eles querem reforma agrária. Isso é um detalhe muito importante, porque se você parar e ver, ela é chamada de grande ou de guerra camponesa. Por que de guerra camponesa? Porque você vai ver que eles queriam reforma agrária. Se você parar e perceber muito bem, uma das grandes guerras camponesas que nós temos é na Baixa Idade Média, que são as jaqueries. O povo está pedindo por terra, o povo quer terra. O povo vai também utilizar a religião, e isso é importante também por causa do Renascimento, por causa da livre interpretação, e vai interpretar mediante a Bíblia, tá? O que eles querem. Eu quero terra. Gente, se você parar e ver, até hoje a gente interpreta algumas questões da Bíblia errado. Ué, venham aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí? O que é sede de justiça? O que é fome? Você tem essa ideia até hoje que a tua justiça vai ser paga quando você entrar no céu. Só que essa mentalidade de céu é uma mentalidade da época do Império Romano. Por que a população pobre vai aderir ao cristianismo? Porque tu fala assim para o pobre, olha só, você é pobre, você é escravo, você que não tem o que comer, se você aceitar Jesus como seu único suficiente salvador, sabe o que vai acontecer? Tu morre e vai para o céu. O que tem no céu? Tem comida, tem ruas de ouro. Só que, atualmente, essa interpretação está errada. Quando você tem essa ideia de ruas de ouro, é uma interpretação que fala o seguinte, na interpretação atual. Ei, galera, para o mundo, o ouro tem valor. Para Deus, o ouro é chão. Ou seja, na visão do evangelho atual, é subverter essa ordem. Olha só que coisa interessante. Enquanto você, pobre, quer ouro no céu, isso para Deus, o que você reza para Deus é o quê? Não é nada, é chão. É o chão que ele pisa. Só que você vai ver que essa ideia e essa construção religiosa e social vai se dar ao longo dos séculos. E a igreja ela vai ganhar força por isso. Não só a igreja católica, mas a igreja protestante atual. E a gente tem que começar a observar isso. O que é a teologia da prosperidade que a gente vai conversar mais à frente. Não é verdade? Então, isso é um detalhe. Isso é um detalhe muito importante que a gente está lendo. O pastor Mauro, né? Ele falou isso comigo, a gente estava conversando. E é uma ideia muito importante que a gente tem que trabalhar muito bem. É uma ideia muito importante. Não é? Então, assim, e por isso que a gente tem que ver Marx, né? Está totalmente errado, não. Quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Quando ele fala que a religião é o ópio do povo, ele não está criticando o cristianismo. Ele não está criticando a religião em si, ele está criticando a instituição religiosa e como essa instituição vai dominar a sociedade. Mas isso é um outro papo que a gente vai conversar. Fala aí, André. Já foi pro Marx, cara. Já foi pro Marx. Já citou Marx nessa live? Eu tô só tá bom, falando. Eu só tô falando aí. Beleza, não tem problema. Olha aí. E a gente citou. Sim, senhor. E aí a gente tem a excomungação ali do Wycliffe em 1382, né? Enfim, na Inglaterra tem esse panorama. Tem outros que vão surgir? Tem, que a gente optou por não selecioná-los. Mas, enfim, a gente continua, a gente vai fazer um transportezinho ali bem próximo, a gente pega o Eurotrem lá e a gente sai ali na Tchecoslováquia. A gente vai para a Tchecoslováquia agora, a gente falar um pouquinho do João Rus,
né, que vai ser um pensador reformista que nasceu entre 1369, tem algumas discordâncias com o tempo que ele nasce, mas o tempo que ele morreu a gente sabe, né? Foi 1415, lá no Concílio de Constância, que eu já falei mais atrás. Mais atrás não, eu falei atrás, algum tempinho atrás. Né? O João Rus, ele vai, Jean ou João, né? Tanto faz, ele vai adotar as ideias do Wycliffe, principalmente sobre a ideia das indulgências, e ele vai associar o movimento religioso que ele está pregando, e a gente precisa lembrar o seguinte, todos esses autores, parte deles são teólogos, né? Alguns deles são teólogos, então eles estão pensando essa reforma dentro da igreja. A gente precisa pensar isso também. Né? E ele vai pensar esse movimento religioso, ele vai associar uma coisa que o brasileiro já vem fazendo nos últimos 20 anos, né? Que é associar o movimento religioso ao político. Né? E político no que sentido? No processo de independência da Boemia, a cidade onde João Rus nasceu. A gente precisa lembrar o seguinte, a Boemia era dominada pelo Sacro Império Romano Germânico, né? Então a gente tem ali um domínio de um povo sobre outro, o subjugamento de um povo a outro. Então isso acaba incomodando, né? Seria a mesma coisa com relação a se o Brasil sofresse hoje, né? O que vem sofrendo há muitos anos sobre a influência dos Estados Unidos, né? E se a gente quisesse ir contra isso, o que a gente nunca fez. Né? Batemos o pé algumas vezes, mas nunca nos opomos aos Estados Unidos como um todo, enfim. Né? Então a gente precisa ligar isso ao nome, o nome do movimento vai ser movimento rusista. Por que rusista? Porque João Rus vai ser um dos líderes, né? E aí ele acaba sendo, eles são derrotados, enfim, né? Se não me engano, eles são derrotados, não são mais. Minha memória tá um pouquinho... eles são derrotados, né? E o John Rus, ou Jan Rus, que na tradução é João, ele vai ser queimado vivo no Concílio de Constança, né? O que é mais bonito a gente falar, isso é um detalhe muito importante, não é? Você vai ver que quando ele estava prestes a morrer, ele fala: o pato morrerá, o cisne nascerá e vocês não terão como impedir o movimento. Isso é muito lindo. Porque o Rus, na tradução, na língua Quanto tempo levou? Oi? Foi em 1415, né? Sim. Foi 1415? 17. 100 anos depois. 17? 100 anos antes da reforma protestante com Lutero. Muito bom você o cisne nasceu, né? Isso aí. Quando ele fala... O Rus, na tradução tcheca, né, significa o quê? Significa pato, marreco. Não é? Então ele fala assim, que o Rus vai morrer. Mas vocês não terão como impedir o cisne. Tanto que o símbolo da reforma protestante é um cisne. E isso é um detalhe muito importante, porque, olha só, um detalhe muito importante, quando a gente acabar Lutero, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, o próprio Hitler, ele vai utilizar algumas falas de Lutero com o objetivo de retomar alguns territórios europeus que eram ou que pertenciam ao Sacro Império Romano Germânico. Mas isso é um papo que a gente vai conversar lá na frente. E, por favor, não seja anacrônico. O que é anacrônico? É você tentar adaptar um determinado presente para um determinado passado. Você vai ver o seguinte, Wesley, você está querendo falar que o Lutero ele era o nazismo, ele é um movimento do século XX. Algumas ideias luteranas. Por que ideias luteranas? Porque você vai ver que o Lutero é até hoje famoso na Alemanha. Você vai ver que o Lutero é uma referência até hoje na Alemanha. E automaticamente ele vai utilizar algumas ideias do Lutero para legitimar o espaço vital, para legitimar, muito bom, Léo Eugênio, para legitimar o espaço vital, para legitimar uma ideia de uma raça ariana, para ser antissemita, que a gente vai conversar mais à frente com você, não é? Que você vai ver que ele vai retomar o que a gente vai chamar
de Tchecoslováquia, que seria a atual República Tcheca e Eslováquia. Tudo bem? Fala aí, André. Ele acaba se tornando, né? O João Rui acaba se tornando um herói nacional, né? Perfeito. E a gente precisa pular para a próxima, que é o titio Erasmo de Roterdã, que escreve esse livro aqui chamado Elogio da Loucura, né? Onde ele vai tratar a loucura, né, como uma pessoa. Ele vai dar o texto é escrito pela loucura, né, nesse sentido, e ela vai discutir várias noções, principalmente da igreja, né? O ponto principal da situação é a crítica à Igreja Católica, né, a igreja como um todo, a ideia de imoralidade dessa igreja. Então, nesse texto, ele trabalha um pouquinho dessas noções, não apenas da igreja, mas o fundo dele é a crítica à igreja. Tem um momento que ele é mega sarcástico, né? Tem uma parte do texto que ele... Tem uma parte do texto... Vai. Né, eu voltei de onde eu parei, antes né? Tem uma parte do texto que ele a loucura vira e fala, olha, é incrível a gente pensar que 12 homens saíram para pregar o evangelho sem nada. Eu estou aqui meio que fazendo uma adaptação, né? Eles vão pregar e fazer umas discussões que não tinham bases quase nenhuma teológica que a gente tem hoje. Ele fala no texto. Ele fala assim, vocês agora fazem as discussões mega elaboradas e no fundo, não fazem essa noção que esses antigos cristãos faziam, sabe? Esses apóstolos faziam. Essa noção de que a igreja ela perdeu a essência, vamos colocar nesse sentido, né? A essência de moral, né? A ideia da moralidade. Porque o meu discurso... E aí entra outra noção que é a hipocrisia. Né? Eu falo de moral, mas eu não sou moral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que leu o Erasmo de Roterdã, né, o Elogio da Loucura, ele fala das subdivisões do inferno? Quem fala é o Dante. Dante Alighieri. É o Dante? E esse cara é da onde? Fala para mim, o Dante Alighieri. Ele é um filósofo... Dante, ele é italiano, não? Ele é um escritor... Sim, italiano, mas ele é um escritor do quê? Da Divina... Do Renascimento, não é isso? Sim. E até a própria ideia de inferno que a gente tem é criada pelo Dante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você já viu esse filme que está tendo no Netflix, chamado O Poço. Ainda não. Ainda não vi. Olha, gente, então eu recomendo a vocês verem esse filme, O Poço, né, que fala muito bem sobre essa ideia do Dante Alighieri, né, com a ideia da Divina Comédia, que ele vai falar muito bem sobre isso. Eu sabia que era o Dante Alighieri, mas eu só estou brincando com vocês. Por quê? Porque também o Dante Alighieri ele vai criticar duramente a Igreja Católica. Sim. E o Poço ele vai retratar muito bem isso também. Tudo bem? Então, isso é uma ideia que vocês podem ver. E também existe um outro filme que você pode procurar no Netflix, que fala também sobre a Reforma Protestante, né, do Martim Lutero, que seria importante. Tem um documentário também, inclusive. Martin Luther, né? Um documentário muito bom que vocês podem ver. Martin Luther. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que horas a gente acaba essa live? Que horas essa live vai acabar? Acho que a gente tem uns 3 minutos. 3 ou 4. Então, acaba aí que na próxima live a gente vai iniciar já a Igreja Luterana. Pode ser? Posso só concluir aqui do Thomas... É porque, assim, o Erasmo é holandês, né? O Erasmo é holandês, ele faz essa crítica à Igreja Católica, ele fala de moralidade. E a gente tem o Thomas Morris também, que é inglês, né? O Thomas Morris, amigo e contemporâneo de Erasmo. Inclusive, esse livro, Elogio da Loucura, ele tem uma carta do Roterdã ao Thomas Morris, né? Ele foi escrito também para ele, e ele vai tecer críticas também com relação à moralidade da igreja. Tá? A gente fecha essa parte da live e a gente volta daqui a pouquinho. Galera, vocês estão gostando? Tá legal para vocês? Hein, galera? Vocês estão gostando? Estão gostando, galera? Tá tranquilo? Tá didático a aula? Ainda. Vamos ver o que eles vão falar daqui a pouco.
Então a gente está esperando por vocês, tá? Na próxima live que a gente já vai explicar sobre as igrejas em si, tá bom? Valeu, galera. Esperamos por vocês. Valeu. Até daqui a pouco. Um abração. Até. Disseram sim. Valeu. Então, vamos lá.